boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Meu nome é Lauro, eu sou professor de matemática do IFES de Vila Velha, professor de matemática, e eu estou coordenando, por meio do grupo de pesquisa em Educação Matemática e Educação Profissional, essa maratona de transmissões ao vivo pelo Instagram do IFES Vila Velha, inicialmente, que é o projeto intitulado Conexão IFES. Ao longo das últimas semanas, a gente recebeu alguns convidados que trouxeram informações, experiências profissionais para toda a comunidade. E hoje a gente vai ter um bate-papo com uma convidada especial, que é a doutora Etel Maciel, professora da UFES, e a gente vai chamar ela agora. Olá, Etel. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Joia, boa tarde. Você está me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, que tá ótimo. Queria começar te agradecendo por estar aqui com a gente nessa live de hoje, compartilhando suas experiências. E eu vou começar te apresentando para quem está assistindo a live e não conhece a Etel. Ela é formada em enfermagem pela UFES, tem um mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E fez um pós-doutorado em epidemiologia pela Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos. Entre as várias experiências que ela tem, atualmente ela é presidenta da Rede Brasileira de Pesquisa de Tuberculose. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. A ideia é que a gente fazer algum bate-papo sobre perguntas que a gente recebeu dos nossos alunos, de toda a comunidade do IFES, e a gente tirar algumas dúvidas em relação ao coronavírus que está comprometendo nossas atividades aqui. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que, antes de falar um pouquinho do coronavírus, você trouxesse um pouco da sua experiência ao longo da área de epidemiologia. Tá bom, então, obrigada, Lauro. Quero dar aí as boas-vindas a todas e todos que estão aqui acompanhando essa live com a gente. Dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou epidemiologista. Eu tenho dito esses dias que eu tenho 25 anos que eu trabalho com epidemiologia, especificamente de doenças infecciosas, e eu sempre precisava explicar, né, o que era epidemiologia, o que eu fazia. Ninguém sabia. Você falou assim, eu sou epidemiologista, e todo mundo, oh, que isso? E agora, né, com essa pandemia, já não precisa explicar, né? Então as pessoas já entendem, né, que o epidemiologista é aquele que estuda como as doenças se distribuem, por que certos grupos têm mais doenças que outros grupos. Então, é isso que a gente faz. Então, eu estudo epidemiologia de doenças infecciosas tem 25 anos, né? Você falou, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em epidemiologia de doenças infecciosas. E atualmente sou presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e tenho dedicado assim grande parte da minha vida, né, em pesquisa, especificamente, né, nessa área, mais em tuberculose, HIV, mas bem concentrada em tuberculose. Grande parte de nós, pesquisadores da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, nós estamos ajudando no combate do coronavírus em vários estados do Brasil. Então, praticamente todo mundo está dedicado agora nisso, porque apesar da tuberculose ser uma micobactéria, né, e o coronavírus ser um vírus, a forma de transmissão é a mesma e o comprometimento do ponto de vista pulmonar, né, também é onde, né, os casos graves que vão a óbito têm esse comprometimento maior, então se assemelha um pouco, apesar da doença se apresentar de forma diferente, né, o comprometimento pulmonar é tão importante quanto. A gente tem visto aí. Então, primeiro eu queria falar assim, de todo esse tempo que eu estou acompanhando, né, várias epidemias, febre amarela, zika, chikungunya, dengue, a gente nunca viu nada igual. Então, assim, nós estamos comparando, né, essa pandemia com a pandemia de 1918, tá? A febre espanhola. E o que a gente tem hoje, assim, o que a gente está fazendo hoje foi a mesma coisa que foi feita 100 anos atrás, né? 102, aquela época, 2018, 1918, 1920, mais ou menos.
Então, a gente está usando a mesma coisa. Qual é a estratégia? Isolamento social, né? O distanciamento. Hoje a gente sabe um pouco mais, né, do que a gente sabia em 1918. Sim, E o que a gente tem de diferente? Nós temos hospitais muito melhor equipados, né? A gente tem os tratamentos intensivos e a gente tem respirador. Então, do ponto de vista do que nós temos hoje, né, comparado com o que a gente tinha em 1918, essas são as vantagens que a gente tem. De resto, nós estamos no mesmo, é muito semelhante, né, a pandemia da influenza, né, da gripe espanhola de 1918 para agora. E a gente está usando a mesma estratégia. Então, só para começar, né, dando esse panorama, tem muitas pesquisas sendo feitas no mundo, mas a gente precisa de uma vacina, né? sim. Mas a gente provavelmente só vai ter uma vacina para o próximo ano, né? Nada no horizonte mais próximo desse ano. E aí uma das perguntas que a gente recebeu foi mais ou menos nesse sentido que você está falando, porque o Brasil já passou, depois, né, desse período da gripe espanhola, por outras epidemias, né, e a que foi citada na pergunta foi a de dengue. Né? Uhum. Apesar de todas as diferenças que a gente tem em relação à dengue, essas epidemias que o Brasil passou deu, de certo modo, algum know-how para o nosso país combater esse tipo de situação? Eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande em relação a outros países. Porque ao longo desses 30 anos, a gente construiu um sistema único de saúde. Então, assim, Uhum. hoje nós podemos ter um sistema, uma unidade de saúde mais próxima à casa da pessoa, né? A gente tem uma cobertura no território nacional inteiro. Então, nós avançamos nesse sentido e fomos aprendendo como lidar com as doenças infecciosas, que a gente sempre conviveu no Brasil com muitas, né, doenças infecciosas. No caso da dengue, né, epidemia de dengue, que a gente está no momento de epidemia, né, a gente tem muitos casos aqui no Espírito Santo, Uhum. como você tem um vetor, né, a dengue também é um vírus, é uma arbovirose, né, você tem hoje muitos casos aqui, muito mais, né, do que corona, mas é uma doença transmitida por um mosquito que, do ponto de vista do controle, ele é um pouco mais fácil do que uma doença que se transmite pessoa a pessoa. Uma doença que Sim, transmite pessoa a pessoa, ela é mais difícil de você controlar. E numa doença nova como essa, que a gente ainda não sabe quanto tempo esse vírus que a gente expele quando a gente tosse, quando a gente fala, né, quando a gente espirra, quanto tempo ele fica no plástico, quanto tempo ele fica numa substância inoxidável. A gente ainda tem muita dúvida do tempo de sobrevivência do vírus. Alguns estudos preliminares estão aí, né, que vão de 8 horas até 48 horas em algumas substâncias, em sim. algumas superfícies, né? Mas ainda são estudos muito preliminares, então a gente ainda não sabe muita coisa. E quando você está numa epidemia dessa, e aí só para diferenciar, né, quando eu falo epidemia, eu estou falando aqui do Brasil, quando a gente fala em Aham. pandemia, é uma epidemia global, então, só para Sim. fazer a distinção do termo, quando a gente está falando aqui da epidemia, e você controlar uma doença que transmite pessoa a pessoa, né, através dessas gotículas, ela é muito mais complexa, porque a nossa vida social, né, a forma como a gente construiu a nossa sociedade, ela tem muito contato, né? Então, se Sim. você vai para você vai para o IFES, você vai de ônibus, né? A maior parte dos estudantes. Você está acostumado a pegar aquele ônibus que não é uma brincadeira, né? Tem muita gente. Às vezes você dá sorte sentado, mas a maioria das vezes você não vai sentado. Então, E vai sentado, mas continua muito próximo, né, também do. exatamente, você está muito perto de pessoas, você tem que segurar, né? Porque senão você vai cair. Então, a nossa sociedade se construiu e se constituiu dessa forma. A gente tem muito contato, né? Principalmente em determinadas faixas etárias e determinadas classes sociais. Você, quando vai sair de casa, certamente, né? Eu também, sou professora universitária, vamos dizer, que a gente está numa classe um pouco melhor, né?
a gente vai de carro, a gente tem menos contato, mas grande parte da população brasileira não tem essa condição. Então, para se deslocar para ir para o trabalho, precisa, às vezes, de pegar duas condições, né? Então, a grande preocupação da transmissão agora, né, do Covid-19, que é o nome da doença, é ela chegar nas camadas mais pobres da população. Então, atingir, né, a classe D e E, porque em algumas pessoas, e nós sabemos disso, né, a gente tem conhecimento, a gente convive de uma forma ou de outra, você tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um sabão, né? Você não tem pessoas que têm água que chega na casa dela todos os dias, ou que ela tem uma água tratada. Então, é muito difícil quando você tem uma autoridade sanitária no Ministério da Saúde falando o que a gente tem que fazer, lavar as mãos, passar álcool gel, mas esbarra na realidade, né? A realidade é que a pessoa não tem como cumprir essas orientações. Então, essa é uma grande preocupação no Brasil, diferente da Itália, diferente da Espanha, né? São estruturas sociais diferentes. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa epidemia aqui no Brasil pelo nosso contexto social. A gente recebeu na semana passada dois estatísticos, um deles, né, uma professora da Unirio e um da Fiocruz, que trouxe algumas informações para a gente, por exemplo, né, em relação ao número de casos de tuberculose em favelas, né, por conta das aglomerações. E aí eles alertaram a gente que por conta dessa estrutura que você bem acabou de falar com a gente pode ter um caso totalmente diferente, até em termos de faixa etária, né, de público, né, comparado com outros países, né, porque a nossa distribuição etária já é diferente e a gente ainda tem essa situação, esse agravante que é a questão das grandes aglomerações como as favelas, né? Bom você ter colocado isso, inclusive a minha área. A gente acabou de escrever um artigo, inclusive, sobre isso, deve sair essa semana, relacionando a tuberculose e o Covid-19, porque nós já temos evidências de estudos da China que indicam que os pacientes com tuberculose, eles estão no grupo de risco, como diabéticos, cardiopatas. Então, você imagina um país que tem 85 mil casos de tuberculose por ano. A nossa estrutura social é muito complexa para receber mais uma epidemia dentre aquelas que já circulam, né, no nosso país. Então assim, essa é uma preocupação grande, principalmente a gente está observando muito próximo o que está acontecendo no Rio, por exemplo. Porque o Rio, né, a gente sabe, são grandes complexos, né, onde vivem milhões de pessoas, às vezes incômodo, né? Então, como é que você vai falar em distanciamento social? Distanciamento social. Então, o governo diz, se você tem sintomas, você tem que ficar isolado na sua casa, num quarto, né, isolado das outras pessoas. E daí você tem 8 pessoas que moram num cômodo. Então, inclusive um cômodo que às vezes nem tem janela, né? Eles trouxeram os dados, né, como essa informação que é básica, né? Exatamente. Então, assim, a realidade esbarra, né, nas orientações sanitárias, que são importantes e fundamentais, mas elas, infelizmente, não encontram eco na realidade das pessoas, né, da maior parte da nossa população. E a gente tem ouvido muitos argumentos, aí, independente do posicionamento político, tentando comparar a taxa de propagação do coronavírus com outras doenças quaisquer. A própria dengue, falaram do sarampo. Eu queria que vocês trouxessem para a gente qual é a característica básica do coronavírus nesse contexto de comparações e por que às vezes essa comparação é um pouco injusta, né? Quando a gente faz esse tipo de associação. Não tem... você comparar laranja e abacaxi. Porque, assim, o sarampo, ele foi muito importante e foi uma epidemia que matou muitas pessoas, né? Quando não se tinha vacina. Mas a gente não pode comparar hoje o sarampo com o Covid-19, porque para o sarampo a gente tem vacina. Os casos que estão acontecendo hoje de sarampo no Brasil, infelizmente, e no mundo, infelizmente,
se deve a esse movimento anti-vacina que vem ocorrendo no mundo, um movimento assim nefasto, né? Porque nós estamos vendo agora, de forma cristalina, a falta que faz não ter uma vacina. Né? Nós estamos todos confinados, né? Todos em isolamento, ou a maioria de nós, porque nós não temos uma vacina. Se a gente tivesse uma vacina, não haveria esse problema, a gente poderia estar circulando normalmente. Então, a ciência, ela é fundamental. E eu acho que a grande lição que a gente está, como sociedade, passando por isso, é que sem a ciência, o nosso mundo vai ficar realmente muito mais pobre e a gente muito mais vulnerável. Então, o sarampo não tem como a gente comparar, né? O sarampo tem vacina e os casos que estão acontecendo agora são exclusivamente pelo problema do movimento anti-vacina, que a gente tem que combater. Então, nós temos vacina, é uma doença que tem uma mortalidade importante, é uma doença que tem uma propagação muito maior do que o Covid, mas ela a gente tem vacina e a vacina é eficaz. Ponto. Né? Em relação à dengue, eu falei um pouco, assim, é um outro tipo de transmissão, é muito menor do ponto de vista que você tem um vetor. Se você não são todas as áreas que você tem dengue, então você precisa de ter aquele vetor para ter a transmissão. Então é diferente desse ponto de vista da transmissão. Transmissão pessoa a pessoa é sempre mais complexo. Por exemplo, se a gente pegar a epidemia de HIV/AIDS, né, da década de 80, que também quando chegou foi assim, foi um problema muito grande, muitas pessoas morreram, né? Acho que os jovens aqui que estão nos assistindo viram nos filmes, né? Ou nos seriados. Não tem recordação. Lauro é novinho, não sei nem se já tinha nascido, mas assim, eu já tinha nascido, acompanhei, foi uma tragédia, mas também até a gente saber como é que aquilo acontecia, como é que transmitia, cada hora, né, a gente ia descobrindo mais coisas, ia entendendo, né, a transfusão, né, a transmissão sexual, a transmissão placentária, né? Então, assim, cada evolução científica nós fomos aprendendo com isso. Mas também é diferente, porque o comportamento sexual, ele é muito mais, vamos dizer, eu diria que ele tem um controle maior, né? Ele é mais fácil do que transmissão pessoa a pessoa, né? Através de gotículas. Então, do ponto de vista do controle da saúde pública, ele é um público que você atinge grupos de risco diferenciados, que você tem programas específicos para fazer aquele controle e é mais fácil, né, você ter medidas de controle do que transmissão pessoa a pessoa, que é mais difícil. E aí, mas mesmo assim, eu queria deixar também claro que uma pessoa pode transmitir até 3 e até 7, né? Porque tem alguns transmissores, algumas pessoas que transmitem mais, têm uma capacidade maior de transmitir. Então, isso é um pouco diferente no Covid, a gente está vendo, mas vamos colocar em média aí 3. Você que é matemático vai explicar melhor que eu essa progressão, né? Então, eu transmito para 3, cada um dos 3 vai para mais 3, e daí, né? Então, essa curva, né? Essa curva ascendente, que a gente tem que agora no Brasil, né, em outros lugares do mundo, nós estamos tentando minimizar, estamos tentando achatar, né, achatar essa curva. Por quê? Porque o Covid-19, a gente não tem tantos casos graves. Então, assim, eu vou me infectar, né, vou ter o Covid-19, todo mundo vai morrer? Não, não é, né? A gente sabe que é um número pequeno que vai morrer, mas o que acontece? Como essa progressão ela é muito rápida, o Covid ele ataca o sistema de saúde. Então, a gente não tem capacidade para receber essas pessoas que estão doentes, para cuidar dessas pessoas da forma que elas necessitam, e elas morrem, muitas vezes, pela doença e pela falta de cuidado, porque a gente não tem respirador, a gente não tem UTI. Então, essa doença, o que a gente está vendo na China, na Itália, ela colapsa o serviço de saúde. E isso é importante a gente fazer essa distinção. Me perguntaram também esses dias, assim, mas tipo assim, eu me infectei, eu tive um
Covid-19 leve, então assim, eu não tenho que me preocupar, eu posso sair pela rua, fazer as coisas que eu precisar. E aí eu tento explicar, olha só, o mundo tem muitas pessoas além de você, né? Assim, tipo, muitas pessoas além de você. Então, assim, o Milhões, né? fato da gente da gente assim não para evitar de propagar. A gente ainda não sabe várias coisas, a gente não sabe quanto tempo, se depois que você cura, você ainda transmite. Alguns casos na China, a pessoa testou positivo depois de curado. Então tem várias coisas que a gente ainda não sabe, que a gente vai saber, né, ao longo da progressão, né, da doença e os estudos que vão acontecer. Mas a gente precisa pensar, por exemplo, se eu tiver hoje, eu estou aqui em casa, né? Eu saí, fui fazer alguma coisa e eu tenho uma apendicite, que não tem nada a ver com o Covid, ou eu infartei, por exemplo, de UTI. Se eu chego num serviço que está colapsado, que está todo mundo usando os aparelhos respiradores, que está todo mundo Morre na todo UTI, mundo, né? eu vou morrer de uma coisa que não tem nada a ver com Covid. Mas porque o sistema está colapsado, né? O sistema já passou do limite. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Não tem a ver só com Covid-19. Tem a ver com todos nós que podemos ter outras doenças. Se a gente sofrer um acidente de trânsito, por exemplo, entendeu? Que a gente precise de UTI, que a gente precisa ser hospitalizado, se os leitos estiverem todos tomados, né, todos ocupados, a gente vai morrer. Então, é isso que a gente precisa entender. É um problema que atinge a todos nós. E acho que, não sei se ficou claro, mas Sim. essa... Eu acho que também, para quem não assistiu a live de semana passada, é muito legal, porque até está retomando essas informações e a gente conseguiu trabalhar numericamente, e aí foi até legal, por eu ser matemático, né? A gente conseguiu debater, porque o Marcel, que foi nosso convidado da Fiocruz, ele é estatístico da Fiocruz, a pesquisa dele de doutorado foi sobre acidente de trânsito. E aí ele conseguiu mostrar para a gente como que o confinamento, para além dessas questões de ocupar o hospital, ele diminui os acidentes de trânsito. Então, assim, é todo um sistema que fica mais fortalecido, né, com o isolamento. E algumas coisas estão nos preocupando também como pesquisadores. O que está aumentando nesse período? A violência, né? Então, assim, e a violência doméstica. Então, a gente também tem pesquisadores que estão agora estudando isso, né? Então, tem muitas coisas acontecendo, mas sem dúvida, tanto o acidente de trânsito, quanto outras doenças infecciosas também vão diminuir, tendem a diminuir, né? E outras tendem a aumentar, por exemplo, a dengue. Todo mundo está mais em casa, as pessoas vão ter que tem mais tempo para o mosquito picar, então a gente precisa cuidar do entorno. Aproveitar esse mais tempo e olhar também a casa, né? Exatamente. Olhar o entorno, ver se tem alguma coisa com água parada, que a gente está no momento também da epidemia. Né? Você, na sua fala agora há pouco, você falou de 3 coisinhas que eu queria retomar aqui com você, que foram perguntas que a gente recebeu. A primeira é que você já chegou falando um pouquinho da importância de ter uma unidade básica de saúde próximo da nossa casa e todas essas questões que o sistema traz, porque na semana passada teve um pronunciamento do secretário de saúde lá de um dos estados dos Estados Unidos, que falou como seria importante se lá tivesse um sistema único, né, que unificasse todas as unidades. E o nosso sistema de saúde tem 32 anos, é da Constituição de 88, né, e eu queria que você falasse um pouquinho mais a sua avaliação como epidemiologista, como é que você avalia essas 3 décadas de SUS e como é que é importante a gente valorizar esse sistema que a gente tem, que outros países que não dispõem dele, né, se pronunciam publicamente dizendo que seria importante tê-lo, né? Estão sofrendo agora. Então, assim, acho que se a gente pegar 3 países, Inglaterra, Brasil e Canadá, que têm sistemas universais, né, que são sistemas importantes. Se vocês observarem, toda vez que tem uma fala oficial, né, do primeiro-ministro da Inglaterra, que agora foi até internado, então, mas assim, da equipe, sempre tem lá o NHS, que é o sistema de saúde deles. O ministro também usando o colete do SUS, né? Sempre em todas as coletivas de imprensa. Sim.
O SUS, a importância dele é enorme no nosso país, né? A maioria de vocês não tinha nascido antes dele, então a gente não sabe como é o mundo, né? Vocês não sabem como é o mundo sem o SUS, mas o mundo sem o SUS era muito, muito ruim, muito triste, muito pobre. As pessoas que não tinham emprego e não tinham carteira assinada nesse país, elas eram tratadas com o nome, inclusive, de indigentes. Então, você podia ter casa, mas se você tivesse sem emprego, se não tivesse carteira assinada naquele momento, você era um indigente. E você era tratado em hospitais filantrópicos como indigente, não tinha acesso a várias coisas, você só tinha acesso às coisas que os indigentes podiam ter. Então, o seu acesso à saúde era muito limitado. Com a Constituição de 88, que o Lauro bem colocou, a Constituição de 88 é um marco muito importante no nosso país, assim, diria uma das coisas mais importantes, porque a gente fez um pacto social. Nós fizemos um pacto social e nesse pacto nós acordamos que aqueles que tinham mais podiam distribuir e ajudar aqueles que tinham menos. Então a gente tem uma política redistributiva, né? E aí, hoje, o SUS ele é universal, você tem em todos os lugares, todos nós usamos o SUS. Quando você vai num restaurante, quando você vai numa padaria, quando você vai no supermercado, você está usando o SUS, que existe vigilância sanitária em todos esses lugares, né? Para você ser vacinado, você está usando o SUS, mesmo que a maioria de nós usa o sistema de imunização, né? Que é um dos sistemas de imunização mais bem-sucedidos do mundo, a gente é reconhecido por isso. Se a gente tem uma doença grave, que a gente precisa de algum medicamento de alto custo, a gente também tem acesso pelo SUS, independente se a gente tem plano de saúde ou não. Em alguns países o sistema funciona diferente, que a gente chama de sistema complementar, que é o sistema privado. Ele Sim. só pode operar em determinadas ações, né? Mas aqui no Brasil não. Esse foi um grande problema para o SUS ainda, né? É uma competição um pouco desleal, né? Porque quem pode pagar o sistema usa o sistema privado, mas também usa o SUS, então tem muitas coisas envolvidas aí. E o principal problema do SUS continua sendo o financiamento. A gente passou por um tempo de muito sucateamento do Sistema Único de Saúde. Os profissionais de saúde sem ser contratados, com o que a gente chama de vínculo precário. Ele não tem um concurso, ele não sabe se daqui a 3 anos ele vai estar ali no mesmo lugar, ou se daqui a 5 anos ele vai continuar empregado. Então, esse tipo de vínculo é muito ruim para o profissional de saúde, porque você não tem até como planejar o vínculo com o seu paciente, com a pessoa que você está acompanhando e atendendo. Então, esse é um problema grande no SUS hoje. Mas essa epidemia também trouxe para a gente a importância do SUS e que a gente precisa valorizar e que a gente precisa lutar por ele, porque é um sistema muito importante para todos nós. Porque nesse momento, quem vai responder a essa pandemia e a essa epidemia aqui no Brasil é o Sistema Único de Saúde, é o nosso SUS. E uma outra coisa que você também falou há pouco tempo atrás, que é sobre o desenvolvimento das pesquisas que foram feitas. No caso, você estava citando o HIV, né, falou dos estudos que eram feitos sobre placenta e tudo mais, e a gente começou a ver nos últimos dias uma série de reportagens tentando, né, pensar outras estratégias, né? Já tem do plasma, saiu agora um antiviral na Austrália, se não me engano, né, que foi testado. Na China também tem várias coisas que foram testadas. No Fantástico de ontem, há uma professora, acho que de Sergipe, também compartilhou a experiência dela nos Estados Unidos. Enfim, então a gente está ainda numa fase que até nesse sentido se assemelha com o que você acabou de falar. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa importância da ciência numa situação como essa. E aí, aproveitando a pergunta, eu queria que também você contasse um pouquinho da sua experiência na Johns Hopkins, que a gente tem ouvido falar muitas coisas sobre ela, né, nos últimos dias, e você esteve lá no seu pós-doutorado. O que você pode compartilhar com a gente em relação a isso? Deixa eu falar, então, primeiro da importância da ciência, né, da pesquisa. Nós, e por isso também
eu queria ressaltar a importância do que a gente viveu no último ano, no ano passado, né? Tanto o IFES, quanto o UFES, quanto todas as instituições públicas desse país, né? Que a gente foi, assim, nós, inimigos da nação, né? A gente foi eleito, assim, os inimigos da nação, aqui onde as pessoas faziam barro balbúrdia, andava todo mundo pelado, era uma coisa assim, quem estava... Era um nível de absurdo que a gente não sabia nem como combater. A gente passou um ano muito difícil, né? Um ano de muitos cortes, que a gente já vinha vivendo, né, ao longo, desde 2014, né, para ser mais exato, a gente vem sofrendo esses cortes nas universidades públicas, no investimento público, em pesquisa. Então, do ponto de vista assim, da tuberculose na minha área, a gente teve, assim, o ano passado, laboratórios que fecharam, laboratórios que não tinham insumo para dar continuidade às suas pesquisas, pesquisadores que não tinham bolsas para os seus doutorandos, para os seus pós-doutorandos, que são efetivamente as pessoas nos laboratórios que encabeçam as pesquisas, né, que estão ali no dia a dia fazendo os experimentos. Então, nós tivemos um período muito ruim, mas muito ruim para a pesquisa no Brasil, que desestruturou bastante aquilo que já vinha ruim. A gente não tem uma tradição enorme em pesquisa, a gente não tem uma tradição grande em transferência de conhecimento da academia para a indústria, né, para a empresa. É muito pouca a nossa transferência, a nossa experiência com isso, diferente de outros países, né? Então, houve quase um colapso da nossa ciência, com uma redução muito importante, mas muito importante, dos nossos financiamentos, né? A gente nem tinha pouquíssimos editais, um dinheiro muito escasso. Isso fez com que vários pesquisadores, inclusive, saíssem do país, né? Porque você tem um tempo de vida também, né, como pesquisador. A gente cansa, né? Se você passa aquilo, né? Você sabe bem, a competição é enorme, a gente fica muito prejudicado. Então a gente ficou, né, nesse ano e começando agora, e de repente as pessoas, e isso é importante, né, a sociedade descobre que só a ciência pode tirar a gente de onde a gente está, né? Então a gente só vai conseguir sair do isolamento quando a ciência disser: olha, a gente já atingiu isso através de estudos epidemiológicos, através de projeções matemáticas, né? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai abrir, qual o percentual de infectados que a gente já achatou a curva no momento suficiente. Então, só a ciência pode fazer isso para a gente, né? Então, essa epidemia vem nos mostrar, né, que a ciência é fundamental para a gente mudar aonde nós estamos. E a gente só vai conseguir sair das nossas casas e voltar à nossa vida normal quando a ciência responder isso. Então, acho que isso é algo importante e mostra para nós, como sociedade, que a gente precisa investir na pesquisa, porque você não faz nada assim. Para você criar um laboratório de ponta que vai investigar, por exemplo, vacinas, são 30 anos de investimento. São muitos anos de investimento dos pesquisadores, é uma construção de vida, né? Então, e a gente não tem isso. Então, agora, a gente depende de outros países, né, descobrirem a vacina, porque a gente não tem isso aqui. Vira uma questão de soberania, né? Então, assim, é triste, né? Não porque nós não temos capacidade técnica, a gente tem pessoas brilhantes no país, a gente tem pesquisadores sensacionais, mas que não têm condições de trabalho. Então, isso é algo importante que a gente tem que dizer, e dizer assim: a partir de agora, a gente tem que sair como sociedade fortalecido e entendendo que a ciência precisa ser o nosso balizador, precisa ser o nosso balizador social e de soberania, como você falou, de desenvolvimento, né, nacional. Então, isso é super importante. Em relação a Johns Hopkins, na epidemiologia, né, na saúde pública e epidemiologia, é considerada a universidade número 1 do mundo todo. Todo ano eles fazem bastante questão de falar isso. Então, assim, é um ambiente diferente, porque é um ambiente onde você convive
com pessoas, muitos prêmios Nobel, né? Muitas pessoas que contribuíram muito para muitas coisas no nosso mundo, e você tem essa oportunidade, né? E você tem a oportunidade de estudar num ambiente onde a ciência e o fato de você estar na vanguarda do conhecimento é muito valorizado. Então, é uma outra realidade completamente diferente, claro. É uma instituição nos Estados Unidos, é uma instituição privada. Ela nasceu lá atrás, né, numa iniciativa do Rockefeller, da instituição Rockefeller, de tentar mudar a saúde pública no mundo. E duas instituições foram criadas, né, a Johns Hopkins e a London School of Tropical Medicine. Então, eles até hoje são os grandes balizadores dos conceitos epidemiológicos, né, dos métodos e de como você entender uma epidemia. E epidemia, eu digo, por exemplo, não só de doença infecciosa, a obesidade, né, também é uma epidemia. Então, como você entender, como você agir sobre ela, quais são as políticas que precisam ser elencadas. Mas a Johns Hopkins, ela ficou também muito famosa por ter liderado aquele movimento da luta antitabagista. Muitos estudos saíram de lá, de pesquisadores de lá, e inclusive várias coisas que a gente usa hoje, como taxar o cigarro, aquelas figuras muito feias que a gente vê para as pessoas não fumarem. Fumar então, causa. Muitas pesquisas saíram de lá, muitas coisas, e é um centro muito importante de formação de pessoas no mundo inteiro. Então, foi uma oportunidade, assim, muito, muito... Eu ganhei uma bolsa à época, né? É uma instituição cara, isso, assim, a gente... Né, é difícil, mas eu ganhei uma bolsa do governo americano para estudar. Então, foi assim que foi possível, né, estar lá e fazer isso. Legal. E, assim, já encaminhando para o nosso final, né, por conta do horário, para quem não está acompanhando, a gente tem um problema que o Instagram está fixando o horário, então a gente tem um horário a cumprir. Sim. Tem uma pergunta que foi feita em relação à segunda onda e à terceira onda, né? Porque automaticamente quando a gente repensa a gripe espanhola, a gente lembra que teve uma segunda onda que foi pior do que a primeira e uma terceira que já foi um pouco mais fraca, mas que ainda acometeu a população, né, dos países. O que vocês têm visto enquanto cientistas da área de epidemiologia em relação a uma eventual segunda onda do coronavírus? A gente tem os casos, né, sendo notificados na China novamente, as pessoas que não apresentam sintomas, os assintomáticos. Como é que vocês estão acompanhando esse movimento de segunda e talvez uma terceira onda? Então, a gente tá... A vantagem que a gente tem é que a gente aprendeu, né, com quem está na nossa frente na epidemia. No caso, a China, a Itália. O que a gente está vendo até agora? E isso está bem dentro também da sua área. Que quando você atinge ali os 50% de infectados, né, e da imunizados, que você conseguiu achatar a curva, você teria possibilidade de afrouxar o distanciamento, vamos dizer, com um pouco mais de tranquilidade, né? O problema que se apresenta agora no mundo é que a gente não tem teste. Então, nós estamos com muita dificuldade de falar com precisão, que a gente não tem testes em massa, né? Teste diagnóstico, né? Para saber se a pessoa está infectada ou não, se ela, portanto, ela foi imunizada. Então, a gente não tem teste em massa e a gente tem muita dificuldade para saber qual é esse percentual de infectados que a gente tem. Então, as projeções matemáticas têm ajudado a gente a tomar algumas decisões, né? Foi assim na China, agora está na Inglaterra. A Dinamarca começa a abrir essa semana, monitorando ali o que está acontecendo, mas a Dinamarca fez teste, muito teste, então ela tem uma possibilidade de fazer essa abertura com um pouco mais de conforto, que a gente não tem. Nós só estamos testando
aqueles que chegam no serviço. Então, é muito ruim o nosso dado, muito ruim. E a gente estimar a partir disso, você sabe bem, é você ter parâmetros muito imprecisos, né? Então, a gente está lidando Muita margem de nesse erro, momento. né? Exatamente, está lidando nesse momento com isso, porque no Brasil a gente não tem pouquíssimos testes ainda, a gente fez poucos testes na população, e a gente está um pouco sem saber, né? Então agora o que a gente está fazendo a proposta aqui no estado, você tinha até me perguntado a questão do estado antes, eu vou te falar um pouquinho. O que a gente tá pensando? Não tem teste também para fazer estudos populacionais, né, assim, grandes, vultuosos, mas a gente pode usar alguns grupos que estão mais expostos para estimar qual o percentual de pessoas infectadas, imunizadas que a gente já tem. Por exemplo, profissionais de saúde, bombeiros, policiais, que são pessoas que estão na linha de frente. Se a gente consegue estimar um percentual de infectados ali, a gente já tem algum dado para fazer projeções melhores. É uma amostra mais representativa, né, que você está querendo dizer, né? Exatamente. Porque como eles estão mais expostos, a chance deles terem entrado em contato com o vírus, né, uma pessoa infectada com o vírus, né, portanto, que passou para ele, é muito maior do que você que está na sua casa, por exemplo, né? Se a gente tiver, sei lá, vamos colocar aqui, se a gente fizer o teste nesse grupo, né, e tiver 20% deles infectados, ou 20% a gente está mais próximo de 50%. Mas se a gente tiver, por exemplo, 50% deles infectados, quer dizer que a população está toda infectada? Não. Aí a gente precisaria realmente fazer um estudo populacional, né, fazer esses estudos combinados. Mas nesse momento, fazendo um grupo de risco, priorizar esse grupo mais exposto, ele já dá um indicador para a gente. E depois a gente pode passar por uma estratégia combinada de fazer em grupos populacionais. Aí através, né, como a gente viu em outros países, ou drive-thru, ou você fazer amostras em domicílio mesmo, que seriam, no caso, assim, melhores ainda, né? Do ponto de vista de amostragem populacional. E é importante dizer também, eu falei isso em outras transmissões, que esse problema de testagem que o Brasil sofre, outros países também sofrem, né? Não é um caso particular. Né? A gente tem um agravante que o nosso país tem dimensão continental, né? Mas a gente tem outros países, Estados Unidos, Rússia, que também têm investido mais que o Brasil, né, em testagem, mas ainda assim não estão testando a população toda, né? É muito complicado essa situação, porque está o mundo todo no mesmo barco, né? E a gente, por exemplo, a China se beneficiou, e outros países como Singapura, Coreia, porque eles têm indústrias muito bem fortalecidas. Então, nesse momento, eles já fazem o teste para mandar para o mundo. A gente não. A gente depende, né, de comprar, né? De importar desses outros países. Então, assim, a gente está numa situação muito pior porque a gente não investiu nas nossas indústrias. Por exemplo, a Fiocruz, que poderia hoje estar fazendo testes se tivesse tido um investimento. Também, né, em São Paulo. Então, é isso. Mas Bom, o pessoal que está acompanhando a gente, a Etel falou um pouquinho das questões estaduais, porque ela está integrando um comitê especial, né, de auxílio ao Casagrande, né, de consultoria, assessoria. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse trabalho, dentro do que for possível falar, né? Que você, o professor Tereldes, que é da matemática, também faz parte lá desse comitê. Como é que vocês têm trabalhado, né, para poder auxiliar o governador em relação às atividades aqui no Espírito Santo? Então, existe um corpo técnico já na Secretaria de Saúde, em outras secretarias também, né? Então, que está bem estruturado. E a gente foi chamado no sentido de poder auxiliar nesse momento, né, difícil, porque do ponto de vista como epidemiologista, eu tenho uma experiência muito grande que nesse momento pode ser, né, certamente será útil para o Estado, e o Etereus também, nos modelos matemáticos. Então, a gente está constituindo também, tem a professora Eliana, que é da estatística, que também está no grupo com a gente, outras pessoas também que compõem o grupo, que tem uma longa história nisso,
e que fomos professores de vários técnicos que estão hoje, né, na Secretaria Estadual de Saúde, e que estamos fazendo tudo para poder ajudar. De que forma olhar melhor aquele dado, o que precisa melhorar, o que precisa melhorar até na coleta, aquela informação não está sendo muito útil porque está pouco preenchida. Então, é mais um olhar assim de do pesquisador, de como aquilo pode ser utilizado e do que a gente pode fazer para melhorar, né, a vida de todos nós. Então, é bem nesse sentido. É importante a gente dizer que nós somos pesquisadores. E aí acho o importante dizer o fundamento da instituição pública, porque nós estamos lá não por interesses financeiros, não porque compactuamos com política A, B e C. Nós somos pesquisadores de uma instituição pública, nós não recebemos nada para estar lá, acreditamos que é o nosso dever ajudar, e a gente está pela capacidade científica e para ajudar nesse momento. E por isso a gente tem independência para dizer o que nós achamos. E eu acho que isso é algo que é um valor muito importante das nossas instituições públicas. A possibilidade que a gente tem como pesquisador de ser independente e de poder dizer, né, o que você acredita de acordo com, né, o método científico, sim, sem estar contaminado, porque a gente sabe, são muitos interesses, né, envolvidos em todas as decisões políticas, mas o nosso compromisso é com a ciência. Excelente. E aí, para a gente concluir, aquelas perguntas que a gente recebeu que também são bem frequentes, que você já deve ter ouvido várias vezes, quando que a gente vai sair de casa, quando que isso tudo vai acabar? Faz um panorama, você entende bem essas perguntas, né? É esse pacotão que a gente recebeu para também não deixar as pessoas sem resposta. Então, é uma pergunta tipo, nossa, de $1 milhão, eu diria, né? Todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber. A gente não sabe ainda. A nossa projeção... A gente está no início da epidemia no Espírito Santo. Então, nós estamos estimando que a gente não tem nem 10% das pessoas infectadas, mas são estimativas. E, com isso, a gente vai... Porque o que a gente está fazendo? A gente está indo lentamente, né, infectando as pessoas para não dar aquele colapso lá no serviço de saúde. Então, é importante a gente fazer, ir monitorando todos os casos que internam, né, todos os óbitos. Então, a gente está fazendo isso com muita tranquilidade, porque nesse momento, e é muito importante, é super chato ficar em casa, eu tenho filhos aqui, inclusive um estuda no IFES, outro que é universitário, então é difícil, quer sair, quer fazer, não pode, tem que ficar em casa, né? E eu sei que tem a namorada, que tem o namorado, que tem que ficar em casa. Então nós vamos ter que criar novas formas de nos relacionar nesse período, entender que é um período que vai passar, vai passar. Então é importante que a gente entenda isso, vai passar. E a gente vai sair melhor do que a gente entrou se a gente cuidar dos nossos idosos, se a gente cuidar das pessoas que estão no grupo de risco, se a gente cuidar das pessoas que a gente ama agora. Então, Sim. Isso que é importante a gente entender. Nós estamos juntos, né? Apesar de virtualmente separados no espaço, mas a gente estamos no tempo juntos, né? Vivendo juntos, esse momento. Porém isolados, né? É um momento de angústia, tem muitas pessoas enfrentam com mais facilidade, pessoas que enfrentam com mais dificuldade, mas ele vai passar. E é importante que a gente proteja as vidas nesse momento. Mas assim, de data a gente não sabe. Vamos acompanhando e vai ser assim, né? Acompanhando, daqui uma semana, daqui a 2 semanas, o que vai acontecer. A gente espera que as coisas vão ficar um pouco pior, né? Vão ficar um pouco... Antes de melhorar, vai piorar um pouco. Mas a gente vai ter que fazer bem devagar e aí todo mundo entender que não pode aglomerar, né? Não pode ir lá no culto com 400 pessoas, não pode nem na igreja com 20 pessoas. Então, assim,
não pode atividades que tenham muitas pessoas, né? Então, evitar mesmo isso agora para que a gente consiga sair com menos perdas de vidas, né? E durar mais também é sinônimo de que está dando certo, né? Também entender isso, né? Que se fosse rápido, seria mais dolorido. Né? Então, assim, esse tratamento da curva tem como efeito colateral esse prolongamento do período. Mas aí é também resguardando mais vidas, né? Também entender colocar isso na balança, né? Que ficar mais tempo em casa é bom nesse sentido, né? Exatamente. É bom porque você está ajudando a preservar a vida. A pessoa vai para UTI, vai ter uma UTI que ela vai poder ser bem cuidada, né? Não vai ser uma coisa improvisada, não vai ser algo que não tem todos os equipamentos que ela precisa. Então, isso é importante a gente entender. Cada um de nós que fica em casa está ajudando um monte de gente. E é isso que a gente tem que entender. Então, Etel, Ei, agora eu estou te ouvindo. Você congelou para mim. Você está me ouvindo? Oi. Eu acho que está acabando. Eu acho que o Instagram está começando a ir embora. Mas eu já estou encerrando mesmo. Queria agradecer por aceitar nosso convite. Foi excelente o nosso bate-papo de hoje. Amanhã é o Dia Mundial da Saúde e eu queria agradecer em seu nome a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando arduamente, os que estão em formação no IFES de Vila Velha. A gente tem curso de biomedicina que começou agora, então a gente também forma profissionais de saúde e a gente sabe da importância de vocês na luta contra toda essa situação que a gente está vivendo. Então, muito obrigado pela sua ajuda, obrigado a todos que assistem a gente e é isso. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Lauro. Tchau. Valeu, tchau. E aí, deixa eu desligar aqui um pouquinho. Tchau, até. Bom, eu queria encerrar então, convidando vocês para continuar com a gente no Conexão IFES. Amanhã a gente tem uma transmissão ao vivo no Instagram do Campus Colatina e a gente continua aqui no Instagram do Campus Vila Velha na quarta-feira com a apresentação do professor Romão com a professora Glória, que está aqui assistindo a gente como convidada, tá bom? Muito obrigado a todos e até quarta-feira aqui no Vila Velha e amanhã no Instagram do Campus Colatina.